Negra. O Filipão parecia perto da primeira vitória no comando do Galo, que acabou não acontecendo. Os detalhes da partida vão passar por essa mesa aqui agora. Léo Bertozzi, boa noite para você. Eu já quero... É isso aí, nação. Nós vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva trazendo a informação do Flamengo, as informações do Mengão sobre a vitória em cima do Atlético Mineiro, 2-1 de virada. Golaço de falta do Arrascaeta e o garoto Wesley, hein, que fez um golzinho ali de cobertura em cima do goleiro Everson. Meus amigos, o Mengão está no páreo para disputar o título do Campeonato Brasileiro, hein? Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas rodadas, mas nós vamos analisar nesse momento. Já chega deixando aquele like maroto, seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito, vai rapidinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte do nosso canal para você receber sempre todas as notícias e informações do Flamengo. Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Depois dessa partida para o mata-mata de Libertadores. Boa noite. Tudo bem, Dani? Um beijo para você, Léo, Marra, Vitor. O torcedor do Flamengo não pode reclamar muito pelo desenho do jogo, pela vitória que foi. E depois de ouvir o Sampaoli falando que o time se liga pouco no Brasileirão, vi um time bem ligado para buscar um resultado até o final. E acho que o anímico diz muito sobre o que vai ser a partir de quinta-feira contra o Olímpia. A gente bateu muito na tecla de um coletivo, talvez a melhor atuação coletiva do Flamengo no meio de semana, na quarta-feira. A gente bateu muito nessa tecla. Hoje não foi um brilho coletivo. Hoje foi a situação, como bem pontuou o Léo no início, foi uma situação individual. Quem tem a Arrascaeta resolve, destrava, descomplica um jogo que sim, um jogo que era muito mais desenhado para um Galo. O São Paulo teve que trocar, teve que mexer, sacou o Everson, convidou muito o Galo no início do segundo tempo, que poderia até, talvez, ter ampliado por ali, especialmente pela esquerda. Ele depois tem que destrocar, inverte o Everson. Aí aquilo, abre o campo, tem Cebolinha, com o Felipe Luiz do lado, Felipe Luiz por dentro, Cebolinha por fora. Depois Luiz Araújo pelo lado, caindo às vezes por dentro, o Wesley passando. E aí você tem o Arrascaeta. Aí é o que te dá o diferencial. E se você tem e pode usar, não é um problema. Só que hoje foi muito mais na base do individual do que exatamente aquela impressão que a gente ficou no meio da semana. Então, se é para avaliar a chegada para o Olímpia, tem uma mobilização individual, um desenho, um entendimento do que é o confronto mata-mata no meio de semana, tem um brilho de um Arrascaeta para resolver individualmente quando a situação não é tão favorável. Tem boas notícias, o torcedor do Flamengo não tem muito do que reclamar hoje, não. Se fizer uma análise mais fria, tem problemas. Mas eu acho que nesse momento, se você quer olhar para frente, falar em anímico, o que pode apontar, são 2 vitórias seguidas. Faremos essa análise, falaremos também de pontos específicos do jogo. Me chama muito a atenção a inversão que o Filipão faz do Pavon com o Paulinho, pensando talvez no Wesley, na subida ali dele, né? Já a gente trata de tudo isso, mas não sem antes dar uma boa noite para Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Boa noite a você, Pedro, Léo, Marra, os fãs das fãs do esporte. Quando a gente fala de jogo, de trabalho coletivo, desde a chegada do Filipão, o Atlético desconstruiu o que havia construído e até agora não construiu nada que você possa elogiar. Porque os times do Filipão são times que normalmente, quando bem preparados, têm contra-ataque forte, jogada aérea forte e sistema de marcação eficaz. Muita regularidade e capacidade mental de lidar com situações difíceis nos jogos. E o Atlético hoje, que teve um jogo coletivo até melhor que o do Flamengo, quase todo o tempo, eu concordo com o Léo, mentalmente sucumbiu no final do jogo de uma maneira que não combina com os times do Filipão. E, como o Léo disse, vai ter um jogo da Libertadores logo mais, e aí é uma situação bem preocupante. Enquanto o Flamengo tem vindo numa reconstrução com altos e baixos, de um baita jogo coletivamente e individualmente contra o Grêmio, e na parte anímica, os resultados vão tornando o time confiante. Quando o Flamengo vira um jogo desse, o Flamengo vai achar que pode virar um outro jogo, começar atrás, vai fortalecendo as ideias do Sampaoli, que vai querer que o time marque mais à frente, que vai querer sair jogando. Ou seja, o Flamengo, quando a gente fala de construção de uma equipe capaz de vencer coisas, está bem à frente do Atlético, o jogo mostrou isso. Mário Marra, o pai do Otto, quero te ouvir também para a gente entrar no debate aqui desse jogo, Marra. Oi, Dani, prazer estar com você, a mãe do samba. Léo, Pedro, muita moral. Vitor Ernesto Birner e fãs do esporte. Não, ela é mãe do samba, né? Não precisamos entrar em detalhes. Então, é até difícil pegar um destaque sem pensar no que os companheiros já falaram, até porque a gente viu o mesmo jogo, né? Mas eu acho que tem algumas situações pontuais interessantes. Primeiro, os 2 times têm jogos de Libertadores no meio de semana. Os 2 times, você pode falar, mas o Arrascaeta, sim. Vai, segura o Arrascaeta para o Arrascaeta jogar no segundo tempo. Sim. Mas os 2 times sabiam
o que valeria o jogo. E acho que valeria o jogo também como estímulo para a próxima semana. Eu vejo um crescimento do Atlético, mas é um crescimento talvez muito mais de... Existe um compromisso de que é preciso fazer alguma coisa, de que é preciso jogar. O Atlético tem ficado mais concentrado no jogo, nos jogos. Os jogadores têm lutado bastante. Tem lutado, não dá para o torcedor chegar lá e falar queremos raça. Não, isso está... O Pavão correu hoje. Não, em campo isso está sendo dado, está sendo oferecido. E vejo um amadurecimento, e acho que aí a gente está falando de um outro nível, um amadurecimento de um trabalho. O trabalho do Sampaoli, no primeiro tempo hoje, ele demorou a aparecer. No segundo tempo, e aí sim, concordo muito com o Léo, com a entrada do Arrascaeta, você vê mais coisas. O time demora, o time erra, mas o time tenta a jogada. O time sabe o que tem que fazer. E o segundo gol é muito isso. É o Alan recebendo, enxergando, passando, é o Arrascaeta fazendo a mesma coisa, 10 metros para frente, e chegando no Wesley. Então tem amadurecimento de coisas que têm sido trabalhadas. E isso é uma diferença muito grande, porque do Atlético a coisa demora a pegar e do Flamengo pega-se rapidamente. E não acho coincidência que os 2 gols tenham saído sem o Batalha em campo. Para mim é um ponto importante. Do mesmo jeito que a Arrascaeta é perfeitamente incrível no jogo, acho que esse pode ser um adjetivo para ele na partida, a saída do Batalha desmonta alguém que se posiciona para impedir um passe. No sem bola, claro. Concordo totalmente. O Alan foi muito vaiado, né? Só pra gente pontuar hoje, primeiro jogo dele agora com a camisa do Flamengo jogando no Independência, é normal, mas todas as vezes que ele tocava ali na bola, a torcida do Atlético fazia questão de lembrar a saída, né? Pedro, pega aí, você já ia na esteira, mas eu quero te ouvir também em relação ao começo do jogo, porque eu vejo um confronto interessante, se não de efetividade, de ideias. O Filipão sabe jogar contra o Flamengo e não é de agora, é desde muito tempo, desde Atlético Paranaense, e ele tentou fazer de novo o que já funcionou em muitas ocasiões. Assim, o que aconteceu hoje para que ali no final isso se desestruturasse? Interessante porque foi o Léo que citou, o Vitor, da inversão, né? Você não disse mesmo. O Pavão vai para... inverte com o Paulinho. Então, quem tende a olhar o jogo pela ótica do Flamengo pode pensar, tem alguma coisa que não está acontecendo, tem alguma coisa que está travada. Essa alguma coisa talvez seja a ausência da Arrascaeta, a ultrapassagem do Wesley. Você fica com essa sensação, mas tem um outro time do outro lado. Tinha uma ideia que foi executada. Estou com Marra, tem coisas a se observar do Atlético. Vai faltar o resultado, que está faltando, pesa, tem um mata-mata de Libertadores pela frente, mas tinha uma execução. Não é só o Flamengo, tem um outro time, tem um adversário do outro lado do campo. Isso começa a dar uma sensação que a coisa não funciona. Tem um Gerson que acaba assumindo uma função que eu acho que agrada mais. A gente debatiu isso aqui no meio da semana, né, Vitor? O Gerson, quando faz a primeira linha, tem que dividir ali, tem que acumular uma situação de marcação, ele não vai te entregar. E você vai acabar perdendo ele um pouco com bola. Ele fica quase que livre. Você vê o Gerson pela esquerda, você vê o Gerson caindo pela direita. Não vindo da direita, mas caindo pela direita. Então, o jogo do Flamengo começa a acontecer. O Flamengo não joga mal, mas tem um adversário do outro lado. E aí o Flamengo, que finalizou no meio de semana, não finalizou. O Gabriel, o tamanho que o Gabriel tem, o tamanho do jogo, talvez você vai ter poucas oportunidades, o Gabriel perde o gol que talvez ele não possa perder. Não é que não possa perder, o jogador tem direito, mas assim, o tamanho do Gabriel pro jogo que é, pro destravar... Ele ficou muito pouco na área. Pro destravar do jogo, eu digo do lance específico, pro destravar do jogo ali, o Flamengo poderia ter mudado absolutamente. Normalmente ele faz aquele gol. Exatamente, e aí ele perde. Ele ficou pouco na área porque não tinha o Arrascaeta ali, né? Então, essa sensação, essa falsa sensação de que o que não aconteceu, a bola do Gabriel não entrou, o Wesley não ultrapassou, você não tinha o Arrascaeta, você tinha um Atlético muito ciente do que estava fazendo, correndo muito, disputando e, certa hora, se defendendo, esticando. Quando esticou, fez o gol, pode falar da falta, pode falar quem sabe, de uma inversão de falta no segundo tempo, mas não foi um Flamengo que jogava, não foi simplesmente só esse lance do pisão do Paulinho, do gol. O Atlético tentava travar, conseguia muitas vezes o Flamengo, então era isso que diferenciava do meio de semana. E aí é muito mais o individual, você perguntou do final do jogo. Eu acho que na volta para o segundo tempo, o Sampaoli entende o que não está funcionando, ele saca o Arrascaeta, só que eu acho que quando ele faz a inversão para o Gerson para o outro lado, falei aqui no início, ele deixa um caminho que é muito importante para o Atlético pela esquerda, muito vulnerável, que é o lateral direito do Flamengo. Sim. Ele faz as trocas, acho que por volta dos 20 minutos, meio que corrige, redesenha, volta com o Gerson. Aí é o Arrascaeta, aí o Alan que vai achar o Arrascaeta flutuando por dentro, são as combinações de Luiz Araújo com Wesley, de Cebolinha
com o Felipe Luiz, a coisa começa a funcionar como a gente passou a ficar acostumado nas últimas semanas. Então, isso é o que corrige, isso é o que desarranja o Atlético e acho que também um fator de fôlego. O Atlético correu muito, competiu muito, a gente está falando de 70 minutos, 20 minutos finais. O Marra tem o fôlego do Arrascaeta contra esse Atlético e, como o Marra pontuou, sem batalha ali. O Marra fala em batalha, eu falo em Saravia também. Também. Que era outro destaque super positivo do jogo até então e sai. Faz jogadores da partida. E tem bela partida. o Felipe Luiz, então os dois ficam com o lado oposto vulnerável. Léo Pereira também, né? Depois tem as substituições no intervalo que acho que também são determinantes para o que o jogo viraria. Mas o ponto é que esse tipo de jogo, né, contra um adversário do nível do Flamengo, se você tem ele à sua mercê ali, e acho que o Atlético nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo teve o Flamengo à sua mercê, não conseguiu aproveitar. E aí, mérito, claro, do Matheus, que faz defesas importantíssimas. Ele busca uma do Pavão que tinha destino no ângulo. Então, é um goleiro que está ganhando cada vez mais confiança, está fazendo um trabalho bastante importante. E assim, o Pablo entrou e tirou uma bola muito importante. Foi, uma bola com risco de gol contra. O Pablo não entra quase nunca. Ele só entrou hoje por uma questão de necessidade, porque não tinha nem o Davi Luiz, nem o Rodrigo Caio no banco de reservas, mas também se mostrou sólido ali, né, Léo? E aí, quando você fala nas alterações, né? Puxa vida, precisamos falar de que não é só a Arrascaeta que entra, é Cebolinha, é Luiz Araújo. E muda a característica. Isso aqui é chover no molhado, mas o Flamengo tem reservas que são titulares nos outros 19 times da Série A, né? E em jogos assim, quando você precisa do banco, é uma felicidade pro técnico que tem esses jogadores no banco. Uma coisa muito assim que diz sobre as equipes para mim é que o Atlético era melhor no primeiro tempo, quando estava 0-0. Sim. Antes do gol. Só que as chances mais claras eram flamenguistas. A do Gabigol. Isso para mim diz muito sobre o que não pode acontecer com o time que tem o Scolari no banco de reserva. Se você tem o Kudê no banco, que vai te produzir um jogo com mais volume ofensivo, com um pouco mais de pressão de saída de bola bem executada, com um jogo com dois atacantes próximos, né, com o Hulk e o Paulinho formando uma dupla que no começo do ano era talvez a segunda dupla mais promissora de ataque do futebol brasileiro, com exceção a dupla Pedro e Gabigol quando jogavam, Paulinho sabe? É artilheiro da Libertadores até hoje. Sim, por exemplo. Então, quando você troca a característica, você troca, digamos assim, abrindo mão de algumas coisas boas para você ganhar outras coisas boas. Essas coisas boas ainda não aconteceram. Mesmo com a melhora coletiva. Eu acho que essa é a grande questão. Porque se um time do Filipão consegue marcar bem quase o tempo inteiro, ele torna o jogo, para um time como o do Flamengo, muito desconfortável. O jogo até ficou desconfortável. Se o Flamengo num contra-ataque chega ali com o Gabigol na cara do gol, não é um time do Filipão. E aí tem a questão da urgência, porque o treinador foi substituído no momento em que se pensou em alguém que pudesse resolver tudo rapidamente. Porque a ideia de trazer o Filipão é trazer um cara que vai ganhar o vestiário com facilidade, que vai fazer um jogo, não vou dizer um jogo simples, mas um jogo mais tradicional, muito menos rebuscado que o jogo do Sampaoli, mas, porém, mais fácil de ser compreendido pelos atletas. A minha questão é que isso não casa com o que o Atlético tem de qualidade e características nos seus mas jogadores. sabe qual que é o ponto? Isso é um bom ponto. A palavra que o Birner usou que me chamou a atenção? Você usou a palavra resolver rápido. Isso. Tinha o que resolver? Não tinha. Porque o Atlético jogava mais vezes bem do que mal. O Atlético jogava melhor do Filipão. Isso aí me parece indiscutível. Concordo. Né? Tinha um futebol ali. Mas o técnico foi embora. Então, Precisava trazer alguém que pensasse futebol. Mas que aí também, assim, até durante a semana isso ficou quente de novo, né? Entre Rodrigo Caetano e Kudê e tal, mas ali era insustentável. Sim. Né? Pela segunda vez já era insustentável. A primeira vez você já... A primeira entrevista eu acho que pelo bem do clube se negociou. A segunda vez... A questão é a escolha do outro treinador. E aqui a gente está vendo aqui atrás, né, tem Filipão e tem São Paulo. O jogo antes dele começar, ele já tem caras muito bem definidas. E não fugiu dela, né? Porque sabe qual é a minha dúvida? O Flamengo tem... O Flamengo é muito favorito no confronto da Libertadores. O Atlético não é. O Atlético tem uma pedreira. Se o Atlético, por exemplo, for eliminado pelo Palmeiras, o Atlético... Copa do Brasil, foi. Sobre o brasileiro, nessa situação, foi um erro a escolha do técnico? Porque a coisa é tão... Futebol é muito, sabe, aqui ou ali, no final das contas, e você pensa num projeto de longo prazo. É o Filipão? Com esse elenco que você falou, com essas características... Birner, um dos argumentos, talvez o principal, foi, é o cara que chegou na final da última Libertadores. Sim. Com o Atlético Paranaense, que não é um dos três jogando bem do continente, jogando merecendo estar lá. Eu acho que é o grande argumento, né? Porque é uma coisa de ambiente e Copa. Então, resolver a Copa. Já não temos uma, o brasileiro já vai começar a ficar distante, então é Copa. Então, eu acho que diz muito, e acho que a avaliação vai precisar ser feita. Você precisa fazer a avaliação, não é que
troca imediata, sai um, tira outro, mas é uma avaliação porque o Atlético se colocou nessa situação. Ele queria um treinador para a Copa, ele precisava salvar uma Copa, porque ele tem um exemplo de uma temporada passada, e esse ano o brasileiro já começava a se desenhar escorrendo pelos dedos, porque o Atlético tem grupo, elenco para disputar sim. E aí sai a Copa do Brasil, a Libertadores. O que eu preciso resolver rápido aqui? Onde é que eu tenho? O que eu faço? Eu vou desenvolver projeto para o ano que vem? Não, Copa. E aí, se não passa contra o Palmeiras, você precisa debater. O que você quer? Que desenvolver sem ganhar é mais difícil. Não, claro, mas o que você quer? Porque acho que a cara do Filipão é virar o jogo na Libertadores. Sim. Conseguir essas coisas, né, estrondosas, assim, aí vira o anímico, Copa, essas coisas. Mas você olha o elenco, o time do Atlético... Inclusive, acho que hoje, poderia começar hoje, pensando no que o Filipão acha, aquele segundo tempo até os 20 ali com 1-0, você pensou que o anímico começaria a virar para isso. Melhor, não é mágico brasileiro. Fazer o time marcar melhor não é mágica. E você olha a qualidade desse time titular do Atlético hoje, que a gente olha muito para a qualidade do Flamengo e olha porque é o melhor elenco da América do Sul. Para mim, o Galo é o segundo melhor elenco do Brasil hoje. Zaratio, Pavon, Paulinho, Hulk, bons volantes, Otávio, Arana, por favor. Mas você quer ver uma coisa curiosa, Marra, que eu quero te escutar também? Eu fico pensando em estratégia de jogo hoje, né? O Flamengo consegue uma virada muito pelo individual, pelo talento do Arrascaeta que entra ali e resolve a partida. Mas pensando nos 90 minutos, pensando no que foi o jogo em si, quem tinha uma estratégia coletiva mais bem montada? Só para fazer justiça, assim. Não, o Atlético fez muito do que foi pedido pelo técnico hoje. Sim. Muito. E o Paulinho deixa claro no intervalo. Muito. Paulinho deixa claro daquele papo. Agora, Dani, assim, algumas vitórias, esse é o Atlético, é o Flamengo, é o Palmeiras, é o Red Bull Bragantino, é quem você quiser. Algumas vitórias, elas são conquistadas e mexem demais com o próximo jogo. Hoje é o tipo de vitória que o Flamengo arranca. Fala, não, essa vitória tem que ser minha, eu vou lutar até o fim. E não é coincidência, depois da saída da batalha, e especialmente para quem vê todos os jogos do Atlético, como o time, perto dos 25, 30 minutos do segundo tempo, ele dá uma baixada. Por quê? Porque o elenco é um elenco mais velho. É um elenco que entra em campo com média de 30 anos. Hoje era 30 anos, o Flamengo 27, se eu não me engano. Tinha essa diferença. Sim. E isso é toda a rodada. Então, se não resolver, como o Léo disse, você tem oportunidade, você tem oportunidade, você tem oportunidade. Se você não resolver, saiba, você vai ter problema daqui a pouco. E todos os outros times já sabem. E do outro lado, você fala do anímico, você vê um time que tem uma atuação de alto nível contra o Grêmio. E hoje uma virada espetacular. Que vai se fortalecendo. Então é isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão venceu a partida hoje contra o Atlético Mineiro. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários aí a sua análise também. Você assistiu a partida? O que você achou? Teve o golaço do Arrascaeta de falta. Teve o gol também do Wesley, que está se destacando aí no Mengão. Então escreva nos comentários a sua opinião, deixa o like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp. Se você tem um grupo do Flamengo do WhatsApp, compartilhe nesse momento, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado, porque daqui a pouquinho tem mais notícias e informações do Flamengo para vocês.